Existe algo que o universo faz melhor do que qualquer outra coisa. Ele exagera. Quando cria uma estrela, cria uma que pode ser bilhões de vezes mais brilhante que o Sol. Quando cria um planeta, às vezes faz um maior que a própria estrela que o ilumina. Quando parece que já entendemos os limites da física, ele simplesmente redefine esses limites. E talvez seja isso que torna o cosmos tão fascinante. Ele não trabalha com o médio, ele trabalha com o extremo. Estrelas quentes o suficiente para vaporizar seus próprios elementos. Mundos congelados que escondem oceanos sob quilômetros de gelo. Planetas que sobreviveram à morte de suas estrelas. Sistemas estelares inteiros comprimidos em distâncias menores que a órbita de Mercúrio. Quanto mais observamos, mais percebemos que a regra no universo não é a estabilidade, é o caos controlado, é o improvável funcionando, é o impossível acontecendo. E às vezes, uma pequena parte desse caos chega às lentes dos nossos telescópios. Hoje, nós vamos atravessar alguns dos ambientes mais extremos já descobertos. Vamos conhecer mundos que desafiam a lógica, estrelas que estão à beira da destruição e sistemas que podem mudar completamente a forma como entendemos o nosso próprio lugar no cosmos. Essa é uma viagem pelos limites da realidade. Antes de sairmos do Sistema Solar, visitaremos Urano, onde conheceremos a lua mais recente detectada, orbitando esse gigante gelado. Um pequeno mundo que era invisível até recentemente. Detectado pelo James Webb Space Telescope, esse objeto revela que mesmo os planetas que achávamos conhecer ainda guardam surpresas. Após isso, nossa primeira parada além dos limites gravitacionais do Sol será um sistema compacto e intrigante, TRAPPIST-1. 7 planetas rochosos, todos do tamanho aproximado da Terra, orbitando uma pequena estrela anã vermelha a apenas 40 anos-luz daqui. Sabendo disso, surge a pergunta: será que mesmo nessas condições extremas, a vida poderia encontrar um caminho? Depois vamos além. Conheceremos planetas que orbitam estrelas mortas, gigantes gasosos maiores que suas próprias estrelas, mundos que perderam suas atmosferas e criaram novas. Entre eles, o intrigante sistema de Beta Pictoris, onde planetas jovens ainda estão se formando em meio a um disco de detritos cósmicos. Aqui, o universo mostra que a sobrevivência planetária pode ser muito mais improvável e impressionante do que imaginávamos. E para fechar nossa jornada, vamos encarar alguns dos objetos mais extremos já descobertos, como a raríssima WR-102, cuja superfície ultrapassa os 200 mil graus Celsius. E também a colossal Stephenson 218, uma estrela tão grande que engoliria Saturno inteiro se ocupasse o lugar do Sol. O que mantém esses monstros vivos? E o que acontece quando eles finalmente colapsam? Meu nome é Pedro. Prepare-se para embarcar comigo em uma viagem inesquecível pelo cosmos. Urano, esse gigante de gelo inclinado de lado, sempre foi uma espécie de enigma no Sistema Solar. Seus anéis são tênues, suas luas parecem se esconder nas sombras e sua atmosfera guarda mistérios que nem mesmo as sondas mais ousadas conseguiram decifrar por completo. Quase 4 décadas após a visita histórica da Voyager 2, surge uma nova revelação: uma lua que ninguém havia visto antes. Pequena, discreta, quase invisível, um grão de poeira orbitando ao lado de um planeta colossal. Isso foi possível graças ao olhar preciso do telescópio espacial James Webb. Uma pista tênue, um ponto em movimento em meio ao brilho ofuscante do planeta,
se revelou um mundo inteiro, minúsculo, mas carregado de significado. Como algo assim pode ter ficado oculto por tanto tempo? E o que sua descoberta pode nos contar sobre a verdadeira natureza de Urano? Bom, vamos explorar como essa descoberta aconteceu, por que ela é tão importante e como ela embaralha a linha tênue que separa luas de anéis e matéria sólida de poeira cósmica. Urano sempre foi um planeta cheio de surpresas. Além desse gigante de gelo estar inclinado de lado, ele abriga um delicado sistema de anéis e luas. Antes dessa descoberta, eram conhecidos 28 satélites, variando de grandes mundos gelados, com centenas de quilômetros de diâmetro, a pequenos satélites internos com apenas algumas dezenas de quilômetros. Muitos desses pequenos corpos ficam tão próximos do planeta que praticamente tocam seus anéis. Encontrá-los é extremamente difícil, pois acabam se perdendo no brilho intenso de Urano e de seus anéis. De fato, nenhuma nova lua uraniana havia sido identificada desde 2003, embora dezenas tenham sido descobertas em torno de Júpiter e Saturno nas últimas 2 décadas. A última grande leva de descobertas ocorreu com a missão Voyager, que em janeiro de 1986 nos proporcionou as primeiras imagens próximas do planeta. Os registros da Voyager 2 revelaram 10 novas luas e 2 novos anéis, mostrando um sistema denso, dinâmico e possivelmente instável. Mas as câmeras da sonda tinham seus limites. Objetos muito pequenos e fracos, com poucos quilômetros de extensão, estavam além de sua capacidade de detecção. Depois da Voyager, o telescópio espacial Hubble conseguiu identificar mais 2 pequenas luas internas em 2003, Cupido e Mabe, uma descoberta incrível para a época. Mas, apesar de ser um dos telescópios mais incríveis da história, até mesmo o Hubble tinha suas restrições técnicas. 20 anos se passaram, até que em 2023, cientistas encontraram uma nova lua usando grandes telescópios terrestres, a primeira em 2 décadas. Esse objeto, batizado de S-2023-U1, tem apenas cerca de 8 quilômetros de diâmetro e orbita tão distante que leva aproximadamente 680 dias para dar uma volta completa ao redor do planeta. Para encontrá-lo, os astrônomos precisaram empilhar dezenas de imagens e aplicar técnicas de processamento especial para isolar um ponto em movimento em meio ao ruído de fundo. Ficava claro que o sistema de satélites de Urano ainda guardava segredos à espera da tecnologia adequada para vir à tona. É nesse ponto que o telescópio espacial James Webb entra em cena. Embora tenha sido construído para estudar o universo distante no infravermelho, sua visão afiada e enorme capacidade de coleta de luz o tornam uma ferramenta excelente para investigar até mesmo os limites do nosso próprio sistema solar. Em 2025, um programa de observação direcionou o Webb a Urano, com o objetivo de analisar seus anéis e arredores. A proposta era realizar longas exposições com a câmera infravermelha e descobrir o que ainda estava oculto. Em outras palavras, era como abrir um novo par de olhos sobre Urano, muito mais sensíveis do que os da Voyager ou do Hubble. Detectar uma lua minúscula contra o brilho de Urano é como tentar enxergar um vagalume ao lado de um holofote. Ainda assim, o Webb conseguiu, registrando uma série de longas exposições e rastreando qualquer coisa que se movesse como um satélite. No dia 2 de fevereiro de 2025, a câmera NIRCam capturou 10 imagens de longa duração, cada uma com cerca de 40 minutos de exposição. No total, foram quase 6 horas de observação contínua do planeta. Essas imagens em infravermelho profundo foram feitas com um filtro de banda larga, maximizando a detecção de objetos tênues. Assim, o Webb acompanhou Urano durante uma rotação inteira, recolhendo pacientemente cada traço de luz fraca. Para impedir que o brilho intenso do planeta encobrisse tudo, a equipe aplicou técnicas avançadas de processamento. Cada quadro exigia equilíbrio. Urano brilha fortemente no infravermelho,
Seus anéis cintilam mesmo sendo escuros, e as pequenas luas são ainda mais apagadas. O resultado final foi um mosaico construído a partir de 3 processamentos diferentes. Um ajustado para o planeta, outro para os anéis e outro para os satélites. Comparando as imagens em sequência, surgiu um ponto em movimento. Um pequeno brilho mudava de posição em relação às estrelas e galáxias de fundo. O objeto aparecia em todas as 10 exposições, se movendo exatamente como o esperado para uma lua interna. A equipe logo percebeu que havia feito uma descoberta notável. Aquele ponto em deslocamento, que era relativamente minúsculo, tinha sido detectado a quase 3 bilhões de quilômetros de distância. Logo após a identificação, o objeto recebeu o nome provisório S2025-U1. Mas a identificação da Lua era só o começo. O passo seguinte era estimar seu tamanho. Mesmo com um telescópio de 6,5 metros, o satélite não passa de um ponto luminoso. Como calcular dimensões a partir disso? Bom, a chave está no brilho. O quanto de luz o ponto reflete, combinado com a refletividade estimada de sua superfície, o chamado albedo, permite calcular seu diâmetro aproximado. Os astrônomos assumiram que a Lua se comporta de maneira parecida com outros pequenos satélites de Urano, que costumam ser escuros, provavelmente cobertos por gelo sujo ou neve acinzentada, refletindo apenas uma fração minúscula da luz solar. Com essa base, o brilho do objeto indica um diâmetro em torno de 10 quilômetros. Isso é minúsculo, comparável ao tamanho de uma pequena cidade, fazendo dele um dos menores satélites já observados ao redor do gigante de gelo. Para efeito de comparação, a menor lua interna conhecida até então tinha cerca de 18 quilômetros de diâmetro. QS 2025-U1 tem cerca da metade desse tamanho, e sua luz refletida é proporcionalmente mais fraca. Não é de se estranhar que tenha passado despercebido por tanto tempo. A Voyager 2 simplesmente não tinha a menor chance de enxergar algo tão tênue. Na verdade, os próprios descobridores destacam que o U1 está muito abaixo do limite de detecção da sonda. As câmeras da missão, em 1986, jamais poderiam registrar um objeto tão pequeno e escuro contra o brilho de Urano. Até mesmo os telescópios terrestres enfrentaram enormes dificuldades até recentemente, quando o fraco brilho desse corpo mal se sobressaía ao ruído de fundo. Para detectá-lo, foi necessária uma combinação de extrema sensibilidade e longos tempos de exposição. Embora pequena, ainda existe uma certa margem de incerteza na estimativa de seu tamanho. Se a Lua for mais escura do que o previsto, pode ser um pouco maior. Se for mais clara, talvez um pouco menor. Observações futuras em diferentes comprimentos de onda poderão refinar o cálculo do seu albedo. Por enquanto, o que sabemos é que U1 mede apenas alguns poucos quilômetros de diâmetro. Seu brilho fraco sugere que se trata provavelmente de um corpo gelado coberto por material escuro, assim como suas irmãs. É notável que algo tão pequeno consiga orbitar um planeta gigante e, mesmo assim, guardar pistas sobre sua história. Mas afinal, onde exatamente essa Lua se encaixa dentro do sistema orbital de Urano? Bom, U1 acabou revelando uma posição bastante curiosa, bem na borda do principal sistema de anéis do planeta. Ele orbita a aproximadamente 56 mil quilômetros do centro de Urano, situado no plano equatorial. Isso o coloca exatamente entre as órbitas de 2 luas já conhecidas, Ofélia e Bianca. Ofélia, com cerca de 43 quilômetros de diâmetro, fica logo além do anel mais brilhante, funcionando como uma espécie de lua pastora, que ajuda a manter sua forma. Já Bianca, um pouco maior e alongada, orbita um pouco mais distante. O U1 se move justamente no espaço entre elas, preenchendo uma lacuna na sequência de satélites. Sua localização é intrigante, isso porque essa região é densa e dinamicamente ativa. Tão próximo do planeta, o U1 provavelmente percorre sua órbita em alta velocidade,
completando uma volta em aproximadamente 10 horas, comparável ao período orbital de Ofélia, que é de cerca de 9 horas e meia. A órbita parece quase circular e bem alinhada com os anéis, o que sugere que essa lua provavelmente se formou próxima de onde está hoje, em vez de ter sido capturada pelo campo gravitacional do planeta. Caso tivesse sido um corpo capturado, sua órbita provavelmente seria mais inclinada ou alongada. O fato de o S-2025-U1 estar posicionado entre Ofélia e Bianca já nos conta bastante coisa. Ele passa a ser o 14º membro conhecido do sistema interno de satélites de Urano, que engloba todas as pequenas luas situadas dentro da órbita de Miranda. Essas 14 luas ficam mais próximas do planeta do que os 5 grandes satélites: Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. Assim, o U1 se junta a uma família compacta, orbitando em uma zona crítica onde anéis e luas interagem diretamente. A descoberta de U1 vai além de apenas acrescentar mais uma lua à contagem de satélites uranianos. Ela indica que o sistema interno é ainda mais rico e complexo do que se pensava. Urano já detinha o recorde de maior número de pequenas luas internas em comparação com qualquer outro planeta, e esses satélites estão intimamente ligados aos anéis. Como explicou um dos membros da equipe de descoberta, Matthew Tiscareno, as complexas relações entre eles e os anéis apontam para uma história caótica que apaga a linha que separa o que é lua e o que é anel. Mas o que raios isso significa? Bom, essencialmente, os anéis e as luas de Urano não são populações distintas. Eles provavelmente já trocaram material ao longo do tempo e até se transformaram de uma forma na outra. Um anel pode ser o que restou de uma lua destruída, e uma lua pode se formar a partir da acreção de um anel. Há uma progressão contínua que vai desde poeira e blocos dentro dos anéis até a formação de pequenos satélites. Um bom exemplo é o anel externo e difuso chamado Anel U, que é sustentado pela pequena lua Mab. Impactos de meteoritos na superfície de Mab ejetam partículas de poeira, que reabastecem constantemente o anel com novo material. À medida que a poeira antiga se dispersa, novas partículas vindas de Mab ocupam o lugar. Um delicado equilíbrio de perda e reposição. Isso é muito parecido com o que acontece em Saturno, onde a lua Encélado alimenta o anel E, com o material expelido de seus géiseres. Outro caso ocorreu em 2005, quando cientistas observaram um anel situado dentro das órbitas das luas de Urano. Esse anel não parecia ser sustentado por nenhum satélite visível, o que sugeria a presença de um cinturão invisível de fragmentos. Pedaços pequenos demais para serem detectados. Talvez fossem os restos de uma lua destruída no passado remoto de Urano. Se um satélite foi despedaçado por uma colisão ou por instabilidades orbitais, os destroços podem ter se transformado tanto em novos anéis quanto em pequenas luas, e os satélites internos de Urano carregam marcas claras desse tipo de interação caótica. As órbitas dessas pequenas luas podem mudar com o tempo, e algumas estão tão próximas umas das outras que talvez se tornem instáveis em cerca de milhões de anos. Um exemplo é Cupido, que passa a apenas 800 quilômetros da órbita de Belinda. Um encontro cósmico arriscado que, no futuro distante, pode até resultar em uma colisão. Levando isso em conta, a existência de U1 reforça a ideia de que o sistema de Urano está repleto de matéria oculta. Se uma lua de apenas 10 quilômetros pôde permanecer escondida por tanto tempo, certamente existem outras ainda menores. Talvez um verdadeiro enxame de mini-satélites de poucos quilômetros. Mas, por enquanto, conseguimos enxergar apenas a parte mais brilhante dessa população, que gradualmente se confunde com as partículas de poeira dos anéis. Quantos fragmentos são necessários para formar uma lua? Onde está a linha que separa um anel denso de poeira de um aglomerado de minúsculos satélites? Urano é o lugar perfeito para explorar essas questões, já que apaga como nenhum outro planeta a fronteira entre luas e anéis.
telescópios futuros ou missões dedicadas certamente trarão mais surpresas. Desde a era da Voyager, Urano e Netuno foram meio que deixados de lado. Mas, felizmente, uma missão de grande porte a Urano, prevista para a década de 2030, recebeu prioridade. A descoberta de uma nova lua só aumenta esse impulso, mostrando que o gigante de gelo é um alvo ativo e digno de exploração. Quando uma sonda orbital finalmente chegar lá, espera-se que por volta dos anos 2040 já teremos uma lista de luas a investigar, incluindo essa recém-descoberta. Essa missão poderá fotografar S2025-1 diretamente, confirmar suas propriedades e, muito provavelmente, revelar ainda mais satélites minúsculos. Tradicionalmente, as luas de Urano recebem nomes inspirados em personagens de Shakespeare ou Alexander Pope. A equipe responsável pela descoberta irá enviar uma proposta à União Astronômica Internacional para que S2025-U1 receba um nome oficial. Eles brincam que estão se tornando verdadeiros especialistas em literatura enquanto procuram referências para batizar uma lua tão pequena. De qualquer forma, por meio da visão infravermelha do Webb, os cientistas transformaram um simples pixel tênue em um novo mundo genuíno dentro do sistema de Urano. Acompanhamos como essa lua foi descoberta, confirmada e integrada ao mosaico de anéis e luas ao redor do planeta. Essa revelação não apenas responde a uma pergunta de 40 anos, o que a Voyager deixou escapar, como também reforça o quanto ainda temos a aprender sobre os planetas externos. À medida que avançamos nas observações e nos preparamos para futuras missões, o U1 será um lembrete de que os mistérios do Sistema Solar estão longe de se esgotar. Às vezes, tudo o que precisamos para revelá-los é um novo olhar. Se eu te dissesse que encontramos um sistema planetário que lembra em vários aspectos o nosso sistema solar, você acreditaria? Não só isso, mas orbitando a estrela-mãe desse sistema, existem 7 mundos rochosos, e todos são parecidos pelo menos em algum aspecto com a nossa Terra. Esse é o sistema TRAPPIST-1. O sistema solar é único, devido à sua estrutura especial e, mais importante, condições ideais para o desenvolvimento da vida. Por isso, existem muitos estudos que tentam encontrar planetas potencialmente habitáveis em sistemas estelares semelhantes ao nosso. Não detectamos muitos candidatos que preencham esses requisitos, mas às vezes os astrônomos são surpreendidos por algumas descobertas. E uma delas foi o sistema TRAPPIST-1. Então fica a pergunta: se nesse sistema existem planetas parecidos com o nosso, será que algum deles é capaz de sustentar a vida? O sistema TRAPPIST-1 foi descoberto em 2016 por uma equipe de cientistas. Eles descobriram 3 planetas orbitando uma estrela anã ultrafria, conhecida como TRAPPIST-1, a 40 anos-luz de distância da Terra. Entretanto, no ano seguinte, astrônomos da NASA fizeram uma nova descoberta usando o telescópio espacial Spitzer. Na verdade, existem 7 planetas nesse sistema. No entanto, TRAPPIST-1 não possui gigantes gasosos como Saturno ou Júpiter. Quase todos os seus planetas têm estrutura similar à Terra. A estrela central é uma anã vermelha e ela possui 7 planetas que orbitam ao seu redor com tamanho aproximado ao da Terra. Todos eles têm o nome TRAPPIST-1, mas cada planeta recebe um índice alfabético individual, de TRAPPIST-1b até H. Ao contrário do nosso sistema solar, TRAPPIST-1 possui algumas características distintas muito importantes. Primeiro, todos os planetas deste sistema sempre mostram a mesma face para a estrela central, assim como vemos a Lua. Ou seja, estão todos travados pela força de maré.
O tempo que eles levam para completar uma rotação em torno de seu próprio eixo é igual ao tempo que levam para orbitar a estrela, o que significa que um dia nesses planetas é igual a um ano. Em segundo lugar, todos os planetas estão muito próximos uns dos outros. É provável que a compactação do sistema seja causada por uma migração interna dos planetas, o que também levou à sua ressonância. Por exemplo, a distância entre a estrela e seu planeta mais próximo, TRAPPIST-1b, é de apenas 1,7 milhões de quilômetros. Para referência, a distância média entre o Sol e Mercúrio é de 58 milhões de quilômetros. Isso significa que esses planetas podem ser aquecidos de maneira mais eficaz devido à proximidade relativa de sua estrela, bem como à gravidade interplanetária, o que permitiria a retenção de água em seus interiores. Mas será que isso significa que todos esses planetas podem ser potencialmente habitáveis? Vamos tentar entender isso. Primeiro, vamos dar uma olhada mais de perto na estrela central. TRAPPIST-1 é muito fria e pequena em comparação com o nosso Sol. Sua temperatura de superfície é de apenas 2.290 graus Celsius, enquanto a temperatura do Sol, por exemplo, está próxima de 5.500 graus Celsius. Seu tamanho pode ser comparado ao de Júpiter, e sua massa é aproximadamente 13 vezes menor que a massa do Sol. No entanto, as anãs vermelhas queimam seu suprimento de hidrogênio mais lentamente, o que significa que elas podem existir por um tempo muito longo, na ordem de vários trilhões de anos, em contraste com a idade de estrelas como o Sol, que vivem por volta de 10 bilhões de anos. E eu não vou nem citar as gigantes vermelhas, que têm um tempo de vida bem curto em comparação com outras estrelas. TRAPPIST-1 pode ter cerca de 7,5 bilhões de anos, o que é considerado uma idade relativamente baixa para estrelas desse tipo. No entanto, se as anãs vermelhas são tão frias, como elas poderiam aquecer sistemas planetários inteiros? É verdade que por muito tempo se assumiu que as anãs vermelhas não seriam capazes de sustentar vida, mas a descoberta do sistema TRAPPIST-1 mudou a visão dos cientistas. A peculiar proximidade entre os planetas e a temperatura da estrela mantém, em média, temperaturas relativamente moderadas na faixa de menos 112 a 125 graus Celsius. Devido às temperaturas relativamente baixas, as anãs vermelhas podem ajudar a conservar água nos planetas de seus sistemas, mesmo nos mais próximos. E de forma curiosa, elas também podem direcionar aminoácidos e produtos químicos importantes através de suas erupções solares. Por outro lado, as anãs podem expor planetas próximos a radiações UV intensas, criando condições inadequadas para a vida. Agora, vamos dar um pulo nos planetas e descobrir como as características de seu sistema os afetam e o potencial de vida neles. O primeiro da lista é TRAPPIST-1b, com seu raio sendo 1,4 vezes maior que o da Terra. Assim como o nosso planeta, ele também é basicamente feito de rocha, ferro e minerais. No entanto, as condições neste planeta estão longe de serem terrestres. Obviamente, a proximidade com a estrela central deve resultar em uma superfície muito aquecida. Além disso, a influência gravitacional da estrela pode causar uma atividade vulcânica intensa, aquecendo ainda mais a superfície e derretendo as rochas internas. Tudo isso faz com que a temperatura em 1b seja extremamente alta, chegando a 230 graus Celsius. Antes, se pensava que essas altas temperaturas eram causadas por uma atmosfera densa, onde gases se acumulariam após erupções vulcânicas, impedindo que o calor deixasse o planeta. Mas recentemente, com a ajuda do telescópio James Webb, foi descoberto que o planeta não possui atmosfera, já que devido à proximidade da estrela, TRAPPIST-1b recebe mais radiação que os outros, o que basicamente varreria qualquer possível atmosfera. O próximo planeta, TRAPPIST-1c, possui uma composição semelhante à de TRAPPIST-1b. Ele também é o planeta mais pesado de todo o sistema, embora tenha um raio ligeiramente menor do que 1b.
Também é muito provável que ele tenha altos níveis de atividade geológica devido à influência gravitacional da estrela e de seus planetas vizinhos. A temperatura exata da superfície de 1C é desconhecida, mas tudo indica que a estrela pode aquecê-lo a 70 graus Celsius. Mas a atividade interna do planeta pode elevar a temperatura em várias centenas de graus. No entanto, é provável que não atinja as mesmas temperaturas que 1B. Uma das características de 1C é o seu núcleo massivo de metal, que é quase 1,5 vezes maior que o núcleo da Terra. Devido a isso, seu grande campo magnético é capaz de proteger o planeta do vento estelar, uma corrente de partículas carregadas que poderiam destruir a atmosfera. Quer dizer, isso se o planeta tiver uma atmosfera, já que novos estudos sugerem que 1C possui uma muito fina ou talvez nem possua uma atmosfera. Por esses e outros motivos, é improvável que 1C contenha água, o que torna a vida como conhecemos nesses planetas impossível. Continuando, temos TRAPPIST-1D, um dos menores planetas do sistema, com uma massa cerca de 3 vezes menor que a da Terra. Ele é composto por rocha e metal, e muito provavelmente deve possuir um oceano, uma camada de gelo ou uma atmosfera densa, de acordo com pesquisas teóricas de sua massa e raio. Alguns astrônomos acreditam que a superfície de 1D pode ser tão reflexiva quanto a superfície da Terra. Isso significa que 1D pode ter água líquida e uma atmosfera densa, que por sua vez pode até conter ozônio, protegendo o planeta contra radiações nocivas. Além disso, os cientistas sugerem que, devido à pequena massa do planeta, ele pode evitar um efeito estufa em grande escala, o que aumentaria significativamente as temperaturas da superfície. No entanto, apesar das evidências sólidas, alguns cientistas têm outras suposições sobre a possibilidade de vida em TRAPPIST-1D. Tudo indica que 1D recebe mais energia da estrela do que os planetas mais distantes, e, portanto, pode ser semelhante a Vênus, com um efeito estufa descontrolado. Portanto, é improvável que a vida se desenvolva lá. Em contrapartida, ele também pode ter hidrogênio na atmosfera, o que evitaria o superaquecimento. Além disso, sua atmosfera pode conter muito pouco CO2, o que teria um efeito negativo no surgimento da vida. Por fim, devido ao seu pequeno tamanho, o planeta pode não ter um campo magnético. Portanto, o vento estelar pode levar partículas voláteis da atmosfera, incluindo água, como pode ter acontecido com Marte. As descobertas em 1D são bastante controversas, então é bem provável que nos próximos anos saibamos mais detalhes sobre esse planeta. Mas o quarto planeta do sistema TRAPPIST-1 apresenta o maior interesse para o meio científico. TRAPPIST-1E é mais similar à Terra do que os outros planetas, em termos de raio, densidade e calor recebido da estrela central. Sua órbita está a 4,3 milhões de quilômetros de distância da estrela, o que resulta no planeta completando uma volta a cada 6 dias. Sua composição como um todo é muito semelhante à de 1C. TRAPPIST-1E é principalmente composto de rocha e metal. O planeta está na chamada zona habitável, uma distância dentro de um sistema planetário onde não é nem muito quente nem muito frio, o que também ajuda a manter a água em sua forma líquida. Portanto, é muito provável que 1E possa sim conter água, e em quantidades consideráveis. Na verdade, alguns cientistas sugerem que um efeito estufa descontrolado pode não ser característico desse planeta. Isso significa que 1E seria capaz de manter uma temperatura moderada, sustentando oceanos inteiros em sua superfície. Além disso, ele pode reter sua atmosfera por um período prolongado, apesar da força do vento estelar, e, portanto, pode criar condições ótimas para a vida. Entretanto, a massa exata de 1E ainda não foi estabelecida, e assim como em 1D, é difícil afirmar com certeza se pode haver água nele. Embora os cientistas em geral concordem com a presença de um oceano e a potencial habitabilidade do planeta, alguns sugerem que ele possa ser um planeta rochoso homogêneo. Os planetas seguintes, TRAPPIST-1F e 1G,
também são semelhantes em massa, estrutura rochosa, raio e densidade ao planeta 1E, e também estão dentro da zona habitável. No entanto, as semelhanças terminam aí. Ambos os planetas estão a uma grande distância da estrela. Um a 5,7 milhões e o outro a 6,9 milhões de quilômetros da estrela-mãe, respectivamente. Isso faz com que suas superfícies não sejam aquecidas o suficiente pela anã vermelha, e os cientistas sugerem que ambos podem estar cobertos por uma camada sólida de gelo. Apesar disso, eles podem ter o mesmo potencial de aquecimento que 1D, devido à interação gravitacional com a estrela e com os outros planetas, o que causa uma fricção, como se fosse uma espécie de efeito sanfona, esticando e contraindo o planeta, gerando energia e calor. Ou seja, apesar do pouco calor fornecido pela estrela, os planetas podem ser aquecidos por dentro e, portanto, provavelmente têm um oceano global sob o gelo, parecido com o Encélado, que sofre o mesmo efeito de Saturno e das suas luas vizinhas. Além disso, devido à sua temperatura interna, esses planetas podem conter géiseres que expelem água a quilômetros de altura, que após evaporar, formam uma atmosfera densa, rica em oxigênio, o que significa que sua superfície pode não ser tão fria. De acordo com a pesquisa de um grupo de cientistas, até 20% de 1F é composto de água. Dado o seu possível aquecimento interno, bem como a massa do planeta, provavelmente menor que a da Terra, os cientistas acreditam que lá a água também possa existir na forma de nuvens. De maneira igual, 1G também parece ter evoluído com muita água. De acordo com alguns relatórios científicos, a profundidade de seu oceano pode ser de 670 quilômetros. Embora grandes quantidades de água possam parecer benéficas para a vida, a evaporação oceânica pode aumentar significativamente a pressão de oxigênio na atmosfera, colocando em dúvida a possibilidade de qualquer desenvolvimento de um organismo vivo. Mas você deve estar se perguntando, mas oxigênio não é bom? É aí que está. Para um lugar ter as condições adequadas para desenvolver e manter a vida como conhecemos, deve ser estabelecido um equilíbrio delicado em tantas variáveis, que provavelmente ainda nem conhecemos todas. Portanto, apesar da provável presença de água, a questão da habitabilidade desses planetas exige novas pesquisas focadas em suas atmosferas. E, finalmente, o sétimo planeta, TRAPPIST-1H, é o mais afastado da estrela e também o menor de todo o sistema. Ao contrário dos outros planetas, 1H pode ter sua superfície composta quase que inteiramente de água congelada. É provável também que 1H seja mais frio que os outros. A estrela-mãe sozinha traria a temperatura da superfície para cerca de apenas 102 graus negativos. Além disso, alguns cientistas sugerem que a quantidade de calor gerada pela gravidade também seria bastante baixa para 1H. No entanto, indícios apontam que o planeta pode ter muita atividade vulcânica, expelindo água em vez de lava. Isso significa que o 1H seria capaz de reabastecer sua atmosfera devido aos gases emitidos, segurando pelo menos um pouco do calor emitido pela estrela. Além disso, a distância de 1H permite que ele mantenha sua atmosfera, que provavelmente consiste em nitrogênio e metano, já que o vento estelar quase não o atinge. Ainda assim, mesmo essa qualidade não favorece a vida no planeta. Ele ainda é muito frio e, portanto, provavelmente não pode sustentar a água em forma líquida. Apesar de tudo isso que discutimos, a pergunta que fica é: poderia a vida hipoteticamente existir no sistema TRAPPIST-1? Bom, o bloqueio de maré não é ideal para sustentar a vida, pois um lado do planeta está sempre extremamente quente e o outro lado está extremamente frio. No entanto, quase todos os planetas no sistema podem lidar com essa diferença drástica de temperatura devido à água e à sua atmosfera. O oceano aquecido e a atmosfera podem transferir calor para as zonas mais frias, mantendo o equilíbrio de temperatura. No entanto, apenas os planetas intermediários 1D e 1E
atendem aos critérios para estar na lista de planetas potencialmente habitáveis. Já 1b e 1c estão muito quentes, podendo ter perdido água devido à sua interação com a estrela. Enquanto 1F, 1G e 1H provavelmente não são quentes o suficiente, devido ao fraco efeito estufa. Ainda assim, se a força de fricção for o suficiente para manter um oceano líquido abaixo da superfície congelada, a vida talvez possa encontrar um lugar favorável para se desenvolver em algum desses 3 planetas. O sistema TRAPPIST-1, sem dúvidas, é um sistema muito interessante. E o telescópio James Webb tem como um de seus objetivos estudar em detalhes o sistema de TRAPPIST-1, entre outras coisas. Portanto, podemos esperar novos dados sobre esse sistema em breve, o que revelaria mais segredos sobre a origem do nosso universo e, possivelmente, até a origem da vida. A Terra, um planeta do qual sabemos tanto e tão pouco ao mesmo tempo. Esta imensa pedra de 6 septilhões de quilogramas se tornou o nosso pequeno lar no vasto universo. Para nós, este é o lugar mais familiar e confortável no vasto cosmos, mas o fato incrível é que a Terra, nosso lar, se trata apenas de um grão, em um imenso tanque de areia. Mas será que nosso mundo azul é o melhor que a natureza pode criar? 6 de exoplanetas são 6 de chances para a existência de um novo e diferente mundo. Mas como seria esse mundo? Será semelhante ao nosso ou talvez completamente diferente? Na vastidão do cosmos, a busca por exoplanetas, mundos distantes que orbitam estrelas além do nosso sistema solar, é uma jornada que desafia os limites da exploração espacial. Ao longo das décadas, os avanços tecnológicos e a sagacidade dos astrônomos abriram uma janela para a descoberta de uma quantidade impressionante de exoplanetas, revelando a riqueza da diversidade cósmica. No entanto, por trás dessas incríveis descobertas, existe uma árdua tarefa enfrentada pelos astrônomos. Detectar um exoplaneta é como encontrar uma agulha em um palheiro cósmico, uma vez que a luz distante das estrelas muitas vezes ofusca a presença sutil desses mundos distantes. A detecção requer instrumentos avançados, técnicas refinadas e uma dose generosa de paciência. A diversidade de exoplanetas descobertos até agora é fascinante. Desde gigantes gasosos próximos de suas estrelas-mãe a superterras que desafiam nossas previsões, a quantidade de mundos revelados aumenta nossa compreensão sobre a formação planetária e as condições propícias à existência de vida. Os astrônomos fizeram descobertas significativas no campo da ciência planetária. Após o lançamento dos telescópios espaciais Kepler e TESS pela NASA, eles procuram mundos extrasolares pelo método de trânsito, que registra a mudança no brilho de uma estrela quando o planeta passa na frente dela, o que, infelizmente, limita o número de planetas a serem detectados, porque todos eles devem ter uma característica em comum: passar exatamente na frente da sua estrela e na linha do nosso campo de visão, aqui da Terra. Entre esses mundos de trânsito, existem alguns bem estranhos e misteriosos. As estrelas são geralmente bem maiores em comparação com os planetas. Por exemplo, o raio do Sol é mais de 100 vezes maior que o da Terra, mas o planeta WD 1856b foge dessa regra e superou em muito o tamanho da sua estrela. Em 2020, uma equipe de astrônomos anunciou a descoberta desse planeta curioso, usando os telescópios espaciais TESS e Spitzer. Ele orbita a anã branca WD 1856+534, que está a 80 anos-luz da Terra e fica na constelação do Dragão. Surpreendentemente,
WD 1856b é 7 vezes maior que sua estrela. Para ficar fácil de visualizar, imagine uma bola de vôlei orbitando uma bola de tênis. A detecção de exoplanetas orbitando anãs brancas é extremamente difícil, pois esse tipo de estrela é fria e emite pouca luz, tornando difícil a detecção de corpos celestes próximos. Mas graças às observações combinadas dos dois telescópios, a análise de trânsito mostrou que a pequena estrela possuía um gigante gasoso em sua órbita, aproximadamente do tamanho de Júpiter e 14 vezes mais massivo que o maior planeta do Sistema Solar. WD 1856b está bem próximo da anã branca. A distância entre a estrela e o planeta é de cerca de 3 milhões de quilômetros, e WD 1856b completa uma órbita em apenas um dia e meio, 60 vezes mais rápido do que Mercúrio orbita o Sol. Cerca de 10 bilhões de anos atrás, a estrela desse sistema era uma anã amarela quente semelhante ao Sol. Ao longo de bilhões de anos, perdeu grande parte de seu combustível nuclear, expandindo-se milhares de vezes e se tornando uma gigante vermelha fria. Nesse estágio, a estrela engoliu os planetas próximos de seu sistema. E ao longo de mais alguns bilhões de anos, as camadas externas evaporaram no espaço, o que fez a estrela perder cerca de 80% de sua massa. O núcleo quente restante é a anã branca. Os cientistas acreditam que o exoplaneta se formou a pelo menos 50 vezes a distância de sua localização atual, fora do alcance de sua estrela gigante. Mas como será que ele acabou tão próximo de sua estrela? Existem várias hipóteses. A mais provável sugere a existência de vários gigantes gasosos do tamanho de Júpiter, próximos a WD 1856b. Suas forças gravitacionais podem ter desestabilizado o sistema planetário, empurrando o exoplaneta em direção à estrela. Outra hipótese sugere que a culpa é de outras duas estrelas, que também ficam nesse sistema. Essas duas anãs vermelhas poderiam ter alterado a órbita do planeta com sua força gravitacional combinada e, com o tempo, empurrado o planeta em direção da anã branca. As anãs brancas são perigosas devido à forte atração gravitacional. A simples gravidade de uma estrela como essa poderia despedaçar corpos celestes próximos, o que ajudou o WD 1856b a evitar uma morte terrível é algo que os astrônomos esperam descobrir após coletar e analisar novos dados. O próximo planeta da nossa lista é GJ 1132b, da constelação da Vela. Este exoplaneta conseguiu sobreviver próximo à jovem estrela quente GJ 1132, e assim como um camaleão, o planeta teve que mudar sua aparência para sobreviver. Além disso, ao mesmo tempo, esse mundo curioso se assemelha a 5 corpos celestes do Sistema Solar. O exoplaneta está a 40 anos-luz da Terra e, no início, se assemelhava a Netuno, com um diâmetro várias vezes maior que o da Terra. Com o tempo, devido à intensa radiação da estrela jovem, perdeu sua atmosfera rica em hidrogênio e hélio. O planeta agora é uma super-terra, com 1,6 vezes a massa do nosso planeta e um raio apenas 13% maior que o da Terra. Em muitos aspectos, GJ 1132b e a Terra são bastante semelhantes, com a mesma densidade e idade de cerca de 4,5 bilhões de anos. Inicialmente, ambos tinham uma atmosfera rica em hidrogênio e eram bem quentes nos períodos iniciais de suas formações. Astrônomos acreditam que esse exoplaneta e a Terra têm a mesma pressão atmosférica. Mas apesar das semelhanças, não podemos chamar o exoplaneta de gêmeo da Terra. Primeiro, esses mundos se formaram de maneiras completamente diferentes. A Terra não é considerada o núcleo sobrevivente de um subnetuno. Além disso, nosso planeta orbita sua estrela a uma distância confortável, enquanto GJ 1132b está muito perto de sua anã vermelha, com um período orbital de apenas um dia e meio.
O exoplaneta poderia ter morrido pelo calor intenso de sua estrela quente, mas sua atmosfera densa o salvou. Você deve estar se perguntando, mas ele não havia perdido sua atmosfera? Então, de onde será que veio esse novo cobertor? Cientistas sugerem que GJ1132b escondeu parte do hidrogênio da atmosfera no seu manto. O gás está sendo liberado lentamente durante a atividade vulcânica, formando uma nova camada de gás que basicamente mantém o planeta vivo. O primeiro planeta com uma atmosfera secundária, descoberto pelos cientistas. Além disso, os astrônomos acreditam que a atração gravitacional de outro planeta no sistema dividiu a superfície vulcânica em muitas partes pequenas, fazendo com que a superfície do exoplaneta se assemelhe a uma casca de ovo rachada. Parece que os gases vazam constantemente por essas fendas, reabastecendo a atmosfera. Quase a mesma coisa acontece na lua de Júpiter, Io, onde vulcões entram em erupção continuamente devido à luta gravitacional entre Júpiter e suas luas vizinhas. Em termos de composição atmosférica, GJ1132b é semelhante a outra lua do Sistema Solar, que também contém grandes quantidades de metano, além de uma névoa espessa de hidrocarbonetos. Este mundo nublado é a lua de Saturno Titã. Como já vimos em um vídeo aqui do canal, os cientistas já conseguiram olhar além do véu esfumaçado deste mundo, que por conta da distância do Sol, é bem mais frio que GJ1132b. Beta Pictoris é uma estrela localizada a 63 anos-luz da Terra, na constelação do Pintor. A estrela é mais quente e mais luminosa que o Sol. Com 1,8 vezes o raio da nossa estrela, a brilhante Beta Pictoris é muito jovem e incrivelmente quente, com apenas 12 milhões de anos. É uma criança em comparação com os 4,6 bilhões de anos do Sol. A superfície da estrela brilhante é aquecida a 7.700 graus Celsius, enquanto a temperatura do Sol é de 5.500 graus. Beta Pictoris pode literalmente ofuscar tudo à sua volta, com seu brilho 8,7 vezes mais intenso que o Sol. Se o tempo estiver bom, você pode vê-la a olho nu no céu noturno. Com uma boa visão, você pode até observar o famoso disco Beta Pictoris, feito de detritos que podem conter planetas. Inclusive, esse foi a primeira detecção de um disco de detritos espaciais ao redor de uma estrela. Astrônomos conseguiram capturar imagens desse disco, e o estudo dessa região pode fornecer insights sobre a formação e a evolução inicial de planetas. Isso que vemos em Beta Pictoris é fascinante, pois oferece uma rara oportunidade para que os astrônomos observem um sistema planetário em processo de formação ao redor de uma estrela em evolução. Agora, vamos visitar 2 planetas confirmados, localizados no plano do disco de destroços ao redor de Beta Pictoris. Um deles é o gigante gasoso Beta Pictoris b, pertencente à classe de exoplanetas gigantes gasosos, que são inferidos como fisicamente semelhantes a Júpiter, sendo chamados de Júpiters quentes. A massa de Beta Pictoris b é 11 vezes a de Júpiter, e seu raio é 1,45 vezes maior que o do gigante de gás. Apesar de seu enorme tamanho, Beta Pictoris b é difícil de observar para os astrônomos, pois, como vimos, está escondido atrás da densa neblina do disco e por conta de vários fatores, principalmente a densa poeira entre as órbitas, o planeta recebe 10 vezes menos luz de sua estrela hospedeira do que a Terra recebe do Sol. O planeta foi descoberto em 18 de novembro de 2008 por Anne-Marie Lagrange, usando a técnica de imagem direta. Beta Pictoris b foi detectado utilizando a instrumentação do Very Large Telescope, que fica no Chile. Embora a imagem de descoberta tenha sido capturada em 2003, o planeta não foi inicialmente identificado, sendo revelado após uma reanálise dos dados em 2008. O misterioso exoplaneta gasoso continua a intrigar os cientistas.
A temperatura do planeta é cerca de 1.300 graus Celsius, algo considerado impossível, dado que Beta Pictoris b está distante de sua estrela e não deveria ser tão quente. Localizado a 9,1 unidades astronômicas de sua estrela hospedeira, uma distância semelhante à de Saturno do Sol, a explicação para o calor pode estar em sua enorme massa e na sua densa atmosfera. Além disso, Beta Pictoris b é especialista em rotação, com o incrível resultado de 8,1 horas para uma rotação completa em torno de seu próprio eixo. Isso significa que seu dia é 3 vezes mais curto que o da Terra. A rotação do exoplaneta foi medida em 2014, com 90 mil quilômetros por hora. Essa foi a primeira medição da rotação de um planeta fora do Sistema Solar. No entanto, em termos de órbita ao redor de sua estrela, Beta Pictoris b já não tem tanta pressa, levando 21 anos para completar uma órbita completa, o que é mais lento do que Júpiter, que orbita o Sol em 11,8 anos terrestres. O segundo planeta no sistema é Beta Pictoris c, 10 vezes mais massivo que Júpiter, e com um raio 1,12 vezes maior. Apesar de seu tamanho e massa enormes, o planeta jogou esconde-esconde com os cientistas por muito tempo. A história conta que astrônomos notaram algumas pistas da existência do planeta em imagens infravermelhas em 2003, mas não puderam confirmar na época. Somente em 2009, eles reprocessaram as imagens com novas tecnologias e confirmaram a existência de Beta Pictoris c. O motivo de o planeta ser invisível está em sua proximidade da estrela, sendo obscurecido pelo brilho extremo dela. O período orbital de Beta Pictoris c é de 1.200 dias, ou 3,3 anos. Curiosamente, Beta Pictoris c também possui alta luminosidade, emitindo 6 vezes mais luz que seu planeta vizinho, Beta Pictoris b. Apesar de estar 3,3 vezes mais próximo da estrela hospedeira que Beta Pictoris b, cientistas afirmam que a luminosidade dos dois planetas deveria ser semelhante, dada a pequena diferença em suas massas. Uma das hipóteses sugere que o exoplaneta é um planeta adolescente em formação, explicando sua alta luminosidade e temperatura atual de cerca de 980 graus Celsius. Como a estrela é jovem, com apenas cerca de 20 milhões de anos, a expectativa é que a temperatura diminua ao longo do tempo. No vasto cosmos, onde a escuridão se entrelaça com a luz, os astrônomos desvendaram segredos cósmicos que desafiam as fronteiras da compreensão humana. No rastro da descoberta, os telescópios espaciais Kepler e TESS, lançados pela NASA, tornaram-se sentinelas cósmicos, revelando mundos além do nosso sistema solar. No entanto, entre essas esferas distantes, emerge um conto de maravilhas e mistérios que desafiam as normas celestiais. Esses planetas, como astros distantes em nossa própria Via Láctea, não apenas inspiram a imaginação, mas também desafiam os limites do conhecimento humano. À medida que desvendamos os mistérios desses mundos alienígenas, somos lembrados de que a Terra, nosso berço cósmico, é apenas uma nota em uma sinfonia estelar. Em cada planeta além do nosso sistema solar, uma narrativa única se desdobra, ecoando a grandiosidade e a diversidade que permeiam o vasto cosmos. O universo é um palco infinito, onde cada exoplaneta é um astro em ascensão, esperando para nos impressionar com seu próprio espetáculo cósmico. Desde o início da civilização, as estrelas desempenharam um papel fundamental na religião e se revelaram vitais para a navegação. Essa fascinação do ser humano pelo céu tornou a astronomia a mais antiga das ciências.
A invenção do telescópio e a descoberta das leis do movimento e da gravitação no século XVII levaram à constatação de que as estrelas eram exatamente como o Sol, todas obedecendo às mesmas leis da física. No século XIX, a fotografia e a espectroscopia, que é o estudo dos comprimentos de onda de luz que os objetos emitem, tornou possível investigar as composições e os movimentos das estrelas à distância, levando ao desenvolvimento da astrofísica. De lá para cá, muita coisa mudou. Os equipamentos e ferramentas foram se modernizando e novas descobertas incríveis foram feitas. Mas uma coisa não mudou: a concepção da importância das estrelas, não só para a Terra e para o surgimento da vida, mas para o universo. As estrelas são alimentadas pela fusão nuclear, que basicamente trava uma batalha com a gravidade. De maneira simples, a gravidade tenta espremer a estrela e a fusão tenta impedir que isso ocorra. Quando dois átomos de hidrogênio se fundem, eles produzem um átomo de hélio e liberam um elétron e vários neutrinos. Além disso, uma grande quantidade de energia é liberada durante o processo. No entanto, a fusão de hidrogênio em hélio não é o único processo que aquece as estrelas. Em temperaturas mais altas, outros elementos podem participar de reações químicas, como o lítio, carbono ou oxigênio. Nesse caso, núcleos de elementos mais pesados, como enxofre, magnésio ou fósforo, são produzidos. Sua carga é maior e eles se repelem com mais força, ou seja, muito mais energia é necessária para superar essa resistência. Quando uma estrela de sequência principal esgota a maior parte de seu suprimento de hidrogênio, ela começa a se expandir e a esfriar com o tempo. É nesse ponto que ela se transforma em uma gigante vermelha. Ela continuará a queimar devido a reações termonucleares do hélio, transformando em carbono e oxigênio. No entanto, eventualmente ela se tornará instável, perdendo suas camadas externas e, dependendo da massa, explodindo em uma supernova. Mas aí que tá. Curiosamente, quando a massa de uma estrela é maior do que um certo valor, a fusão de elementos pesados pode se tornar a principal fonte de energia da estrela, mesmo depois que todo o hidrogênio foi usado. Esses objetos celestes são chamados de estrelas Wolf-Rayet, ou abreviando WR. Esta classe de objeto espacial foi descoberta em 1867 pelos astrônomos franceses Charles Wolf e George Rayet, que ficaram intrigados com as linhas de emissão anormalmente brilhantes de elementos pesados nos espectros dessas estrelas. Quanto à composição interna desses objetos celestes incomuns, isso só foi explicado muito tempo depois. Estrelas dessa classe geralmente são pesadas, têm um suprimento bastante escasso de hidrogênio e estão nas etapas finais de sua evolução. Estrelas WR são extremamente raras. Até hoje, apenas algumas centenas delas foram descobertas em nossa galáxia, com estimativas de não mais que 2.000 objetos celestes dessa classe na Via Láctea. Elas são subdivididas em 3 sequências principais, dependendo do elemento predominante no espectro, sendo eles nitrogênio, carbono e oxigênio. Cada uma delas, por sua vez, é subdividida em vários tipos, e é justamente em um deles, mais especificamente na categoria das sequências espectrais de oxigênio, que se enquadra a estrela mais quente do universo. O corpo celeste, agora conhecido como WR-102, foi descoberto em 1971 e suas características foram estudadas ao longo dos anos. De acordo com a análise espectral, a temperatura da superfície da estrela ultrapassa os 210.000 graus Celsius, o que a torna aproximadamente 36 vezes mais quente que o nosso Sol. A luminosidade desse objeto incandescente também é incrível, estimada em mais de 380.000 vezes a do Sol. WR-102 está localizada a cerca de 10.000 anos-luz de distância, na constelação de Sagitário. Apesar de sua luminosidade excepcionalmente alta, ela não pode ser vista a olho nu, pois está muito longe de nós. WR-102 pertence atualmente à extremamente rara classe de estrelas WR,
contendo grandes quantidades de oxigênio e quase nenhum hidrogênio. Ela depende principalmente da fusão de núcleos pesados, como gás neon, carbono e principalmente oxigênio, como fontes de energia. WR-102 é uma estrela WR de um subtipo chamado WO. Esse subtipo é caracterizado por uma estrela de estágio avançado que tem uma superfície fortemente enriquecida com oxigênio ionizado, sendo um objeto extremamente raro. Até hoje, apenas 9 corpos com essas características foram descobertos, com 4 deles localizados na Via Láctea e os outros 5 em outras galáxias. WR-102 é com certeza uma estrela densa, com seu raio medindo apenas 58% do Sol. Mas sua massa, por outro lado, é estimada entre 15 a 18 massas solares. Ainda assim, a alta temperatura e as reações químicas pesadas no interior da estrela causam um vento estelar extremamente poderoso, cuja velocidade das partículas é superior a 5.000 km por segundo. WR-102 leva apenas alguns meses para perder uma massa equivalente à da Terra através do vento solar. E com essa taxa de emissão de partículas, a estrela perderá uma massa solar em cerca de 10.000 anos. Não há planetas orbitando WR-102. Ao invés disso, a estrela está envolta em um envelope de gás, não muito denso e exposto à radiação ultravioleta poderosa e a um forte vento estelar. Essas condições fazem com que o gás se contraia e ionize, o que sustenta sua estrutura elaborada de protuberâncias e arcos ao redor da estrela. De acordo com uma teoria proposta, a nuvem de gás ao redor de WR-102 pode ser provavelmente remanescente da antiga camada externa de hidrogênio da estrela. Outra teoria sugere que a nuvem se formou como resultado do fluxo de partículas emitido pelo astro. WR-102 não é o único lugar incrivelmente escaldante no universo. Podemos observar alguns lugares com temperaturas semelhantes como WR-142, WR-30A e WR-93b, assim como o núcleo central da NGC 6302, a nebulosa da borboleta, com temperaturas em cerca de 200.000 graus Celsius. Algumas anãs brancas podem ter quase a mesma temperatura. No entanto, nada disso se compara às estrelas de nêutrons. Quando as estrelas de nêutrons nascem, suas temperaturas podem chegar a incríveis 100 bilhões de graus. Emissões ativas de neutrinos as resfriam relativamente rápido, mas, de qualquer forma, a temperatura de superfície de qualquer estrela de nêutrons nunca é inferior a algumas centenas de milhares de graus. Voltando a WR-102, julgando pelos dados que temos sobre a evolução estelar hoje, essa estrela está no fim de sua vida. Ao contrário das estrelas da sequência principal, as estrelas WR não se expandem em suas etapas finais de vida. Sua massa substancial mantém todo o material estelar junto em uma bola densa e quente. No entanto, após perder muita de sua massa através do vento estelar, o objeto eventualmente será desestabilizado. Se as estimativas atuais estiverem corretas, WR-102 parece estar pronto para se tornar uma supernova a qualquer momento nos próximos 1.500 anos. Levando em conta que a distância entre a estrela e a Terra é de 10.000 anos-luz, é altamente provável que o evento já tenha ocorrido. Felizmente, nosso planeta está muito longe para sofrer quaisquer efeitos perigosos dessa emissão. WR-102 é composta de elementos químicos bastante pesados, incluindo ferro. Sua evolução posterior a forçará a se contrair até um ponto crítico. A grande explosão que encerrará o ciclo de vida da estrela desencadeará processos envolvendo prótons e nêutrons. Dessa forma, elementos ainda mais pesados se formam, incluindo os transurânicos, ou seja, elementos mais pesados que o urânio. Eventualmente, WR-102 muito provavelmente deixará para trás uma estrela de nêutrons, um corpo celeste incrivelmente quente e denso, com uma alta taxa de rotação e fortíssimos campos magnéticos. As camadas externas da estrela anterior, perturbadas pela explosão,
formarão uma nebulosa, esfriando lentamente e emitindo calor para o espaço ao redor. Bilhões de anos depois, esse material poderá formar um novo sistema planetário. E quem sabe exoplanetas promissores. Um bom final para um astro tão extremo. Até pouco tempo atrás, era o Y Scuti que reinava como a maior estrela conhecida pelo homem. Localizada a incríveis 9.500 anos-luz do Sol, essa estrela é tão gigantesca que, se estivesse no lugar do Sol, cobriria áreas além da órbita de Júpiter. Seu raio pode alcançar 1.900 vezes o do Sol, e seu volume pode ser mais de 5 bilhões de vezes maior que o da nossa estrela. Porém, recentemente, uma nova gigante reivindicou o título de maior estrela conhecida no universo, a Stephenson 218. Localizada a cerca de 20.000 anos-luz do Sol, essa estrela faz parte do aglomerado aberto Stephenson 2. Embora alguns cientistas argumentem que esse objeto espacial não deveria ser associado a esse aglomerado, já que a localização da estrela hoje não é muito precisa, Stephenson 218 continua a manter seu nome original. A estrela foi catalogada nos anos 90, mas nuvens gigantes de poeira cósmica atrapalharam bastante a observação dos aglomerados estelares na constelação do Escudo, ocultando eles de qualquer observador ansioso para descobrir mais estrelas. Somente em 2020, os cientistas conseguiram adquirir dados sobre seu tamanho, e essa informação se revelou surpreendente. De acordo com algumas estimativas, o raio de Stephenson 218 pode chegar a até 1,2 bilhão de quilômetros, o que é quase 10 vezes a distância entre a Terra e o Sol, ou 2.150 vezes o raio da nossa estrela. Isso significa que o volume da supergigante deve estar em cerca de 10 bilhões de vezes o do Sol. Colocada no centro do Sistema Solar, Stephenson 218 facilmente engoliria Saturno com todos os seus anéis e luas, sem mencionar os planetas terrestres. Curiosamente, levaria quase 8 horas e meia para a luz percorrer o comprimento do equador dessa estrela gigantesca, o mesmo tempo que a luz leva para chegar a Plutão em alguns pontos de sua órbita. A luminosidade da supergigante é estimada em 440 mil vezes a do Sol, embora sua temperatura superficial seja relativamente baixa, em torno de 3.000 graus Celsius, quase metade da temperatura do Sol. Stephenson 218 se enquadra na categoria das supergigantes vermelhas, e com essa temperatura relativamente baixa, implica que a maioria da radiação estelar seja invisível em espectros térmicos, emitindo pouquíssimas quantidades de radiação ultravioleta e raios X. Pode parecer estranho que, apesar de suas dimensões e luminosidade impressionantes, Stephenson 218 não possa ser visto da Terra a olho nu. Isso se deve à sua baixa temperatura superficial, bem como às nuvens de poeira estelar e gás que a envolvem, ocultando a estrela gigante dos nossos olhos. Essas nuvens absorvem e dispersam a luz da estrela, o que dificulta o estudo do objeto. A massa de Stephenson 218 ainda não foi medida, porém, supondo que sua composição interna seja semelhante à de Y Scuti e outras supergigantes, ela deve ter por volta de 20 massas solares. Se for o caso, a densidade média dessas supergigantes deve ser extremamente baixa, quase igual à densidade da atmosfera terrestre a uma altitude de cerca de 90 quilômetros acima do nível do mar, praticamente na fronteira com o espaço. É realmente incrível que a energia da fusão nuclear, que é o tipo de energia que dá brilho a uma estrela, ainda seja sustentada em tais condições. As dimensões das supergigantes são tão surpreendentes que torna esses objetos instáveis. A maioria delas é variável, ou seja, tem uma alta taxa de variação no brilho, e essa variação é imprevisível. Não é de surpreender, já que a grande maioria das supergigantes está nas etapas finais de seus ciclos de vida, o que significa que podem explodir literalmente a qualquer momento. De acordo com os conceitos científicos contemporâneos de evolução estelar, são as estrelas com massas originais
de 10 a 40 vezes a do Sol, que se qualificam para se tornar supergigantes vermelhas no fim de suas vidas. Reações termonucleares em seu interior rapidamente consomem todo o hidrogênio, transformando-o em hélio. Após isso, as reações de fusão de hélio, carbono, oxigênio e lítio se tornam a principal fonte de energia da estrela. A expectativa de vida de estrelas desse tipo é relativamente curta, apenas alguns milhões de anos. À medida que evoluem, as supergigantes se expandem rapidamente e perdem sua massa devido ao forte vento solar, além das ejeções de massa coronal. As nuvens de poeira estelar e gás que cercam a estrela são rapidamente absorvidas, o que faz com que ela continue a se expandir muito além de seu tamanho original a uma taxa surpreendente. No entanto, seu próprio vento solar cria uma nova nebulosa ao redor da estrela. Por conta da vida curta desse tipo de estrela, dificilmente um planeta pode se originar nesse gás. Após vários processos químicos complexos, a supergigante finalmente explode em uma supernova ou em uma hipernova. As camadas externas da estrela são lançadas para longe e então gradualmente se resfriam, formando uma nebulosa. Quanto ao núcleo anterior, ele se torna uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, dependendo de sua massa. Um evento de hipernova é acompanhado por uma explosão de raios X de alta energia, poderosa o suficiente para eliminar qualquer vida dentro de um raio de vários anos-luz. Felizmente para nós e para a Terra, até agora, todas as supergigantes identificadas pelos cientistas estão consideravelmente distantes, então parece que no momento estamos seguros. Levando em consideração a alta luminosidade, baixa temperatura e dimensões impressionantes, é seguro presumir que a zona habitável de Stephenson 218 deve ser realmente enorme. Essa região deve estar aproximadamente a 663 unidades astronômicas do centro da estrela, ou seja, 20 vezes a distância do centro do Sol à órbita de Plutão. Quanto à área da zona habitável, espera-se que seja 1 bilhão de vezes maior que a do Sistema Solar. Os cientistas admitem a possibilidade da existência de sistemas planetários ao redor de supergigantes, mas levando em consideração a vida curta e as condições instáveis dessas estrelas, as chances são quase nulas. De qualquer forma, nenhum exoplaneta foi descoberto até agora nos arredores de Stephenson 218, mas pode ser que, neste exato momento, seu núcleo esteja encolhendo para formar uma estrela de nêutrons extremamente densa, enquanto os fragmentos das camadas externas voam em todas as direções para se tornarem, quem sabe, novas estrelas e planetas. As estrelas são verdadeiras maravilhas cósmicas, alimentadas por uma batalha épica entre a fusão nuclear e a gravidade. Desde a fusão do hidrogênio para formar hélio, até a produção de elementos mais pesados, como carbono e oxigênio, as estrelas nos mostram uma dança complexa de processos químicos e físicos. À medida que as estrelas evoluem, elas podem se tornar gigantes vermelhas, supergigantes ou até mesmo estrelas Wolf-Rayet, que desafiam a compreensão atual de tamanho e temperatura. De qualquer maneira, independente da classe ou tipo estelar, esses corpos celestes fascinantes regem o universo desde o início dos tempos. Ao longo dessa jornada, cruzamos distâncias quase inimagináveis. Visitamos um sistema compacto, onde 7 mundos orbitam uma pequena estrela vermelha, mostrando que a vida pode estar mais próxima do que pensamos, ou talvez mais complexa do que imaginamos. Exploramos planetas que sobreviveram ao colapso de suas estrelas, mundos que desafiam as regras. Sistemas jovens ainda em formação, onde a arquitetura planetária está sendo escrita diante dos nossos olhos. Encaramos estrelas no limite da existência, algumas tão quentes que vaporizam seus próprios elementos, outras tão gigantescas
que engoliriam o nosso sistema solar inteiro sem esforço. E no fim, voltamos para casa, para um planeta do nosso próprio quintal cósmico que ainda guarda segredos. Uma pequena lua escondida no brilho de Urano nos lembrou de algo fundamental. O desconhecido não está apenas a bilhões de anos-luz. Ele está em todo lugar. Essa jornada nos mostra uma verdade simples e poderosa. O universo não é estático, ele não é previsível e definitivamente não é pequeno. Ele está em constante transformação. Estrelas nascem, planetas migram, sistemas colapsam, novos mundos surgem. E em meio a tudo isso, nós, uma espécie em um pequeno planeta azul, conseguimos observar, medir, entender e contar essas histórias. Talvez essa seja a parte mais extraordinária de todas. O cosmos é imenso, extremo e muitas vezes assustador, mas ele também é acessível. Basta olhar, e quanto mais olhamos, mais percebemos que ainda estamos só no começo. Ainda existem bilhões de jornadas esperando para serem feitas. Obrigado.